mesmo porque nossa aula está sendo gravada também, eu vou colocar, obviamente, o link para vocês. Só não esquece, por favor, bloquear esse microfone. Eu estou escutando o cachorro latir aí, não vai ficar legal a nossa aula com latido de cachorro, tá bom? Tranquilo? Bora lá. Bom, nós vamos falar de uma coisa hoje importantíssima, algo que cai bastante em vestibular e é algo muito fácil de aprender, chamado ácidos nucleicos. Eu vou falar literalmente de duas moléculas importantes, algo que está dentro do nosso corpo, que faz parte do núcleo da nossa célula, de mega importância. Eu vou falar então do DNA e eu vou falar do RNA. Nós vamos estabelecer as diferenças desses caras, as composições, para que vocês possam entender o que significa uma coisa da outra. Beleza? Presta atenção. Então, nós vamos ver aqui, ó. Aqui vocês estão enxergando? Um pouco mais para baixo. Mais para baixo? É, só um pouquinho. Okay. Bom, ácidos nucleicos. É isso que nós vamos estudar na data de hoje. Bom, o que são isso? São proteínas. São estruturas, são moléculas altamente importantes. Primeira delas é o chamado DNA. Ou algumas biografias trazem como ADN, tanto faz, DNA ou ADN. O nome desse cara é, presta atenção, ácido desoxirribonucleico. Então, ácido, tudo junto, desoxirribonucleico. Por que vocês têm que saber esse nome? Porque o bom vestibular, ele não vai colocar DNA, ele vai colocar ácido desoxirribonucleico. E aí você vai ficar em dúvida de quem é. Fala, meu Deus, mas é o DNA, é o RNA? Quem é esse cara? Então, o desoxirribonucleico é o DNA. Qual que é a finalidade? Qual a função desse cara para nós? Ele está responsável pelas nossas características genéticas. Ou seja, tudo aquilo que você recebeu dos seus antepassados, do seu pai, do seu avô, do seu bisavô, do seu tataravô, da sua tataravó, da sua mãe e de todos mais. Por isso que quando nasce uma criança, é clássico a gente ter aquela denominação. Nossa, tem os olhos do pai, tem o jeito da mãe, tem a beleza da mãe, tem o sei o que do pai, porque é uma junção, é uma união. Então, toda vez que você falar de DNA, você está falando de características genéticas. Aquilo que você recebeu dos seus ancestrais e aquilo que você vai passar para quem? Aos seus descendentes. Vai passar aos seus filhos e por aí afora. Pois bem, esse é o DNA. E o segundo deles é o chamado de RNA. Não tem outra abreviação, é só RNA. Ele chama ácido, perceba, ribonucleico. Eu tirei o desoxi. Então, é o ácido ribonucleico, que é o meu RNA. Alunos que não prestam atenção no que a gente fala, não têm acesso a uma aula como essa, eles acham que o DNA e o RNA são características genéticas. E aí, obviamente, eles dançam, porque isso cai bastante em vestibular. Isso, na verdade, tem uma diferenciação gigantesca. O DNA são as nossas características genéticas. Perfeito. E o nosso RNA, ele só presta atenção, ele só é utilizado na duplicação do DNA. Ou seja, quando a célula se divide, quando a célula está se multiplicando, somente aí. Não existe característica para o RNA. O RNA auxilia a célula a se multiplicar. Vai ser o tema da nossa próxima aula, a duplicação do DNA. E aí você vai entender claramente a função desse RNA.
Hoje, o que eu quero que você guarda é que ele auxilia na reprodução da célula. Muito bem. Quais células? Todas. O espermatozoide é uma célula? É. Eu uso RNA para fazer espermatozoide? Sim. Eu tive um ferimento no braço, cicatrizou, fez aquela casquinha, que inclusive coça. Toda vez que ocorre o processo de cicatrização, ele coça. O que você arranca a casquinha e a tua mãe fala, não arranca a casquinha. Por quê? Porque você, obviamente, diminui, na verdade, você aumenta aí o processo de cicatrização. Você aumenta o tempo dele cicatrizar. Então, não pode arrancar. Ali está tendo multiplicações de célula. Por exemplo, uma criança crescendo, ela está aumentando o número de células, está usando RNA. O seu cabelo crescendo, a sua unha crescendo, as suas células sexuais sendo produzidas, você utilizando ou não. No caso das mulheres, ocorre a produção do óvulo. O óvulo é liberado todo mês. Só que muitas vezes, ou a grande maioria dessas vezes, esse óvulo não é fecundado. Ele vai embora, ele é eliminado. Então, eu tenho a produção de RNA. Então, guarde isso com muito cuidado. DNA ou ADM é o ácido desoxirribonucleico. Esse é o nome dele, desoxirribonucleico. E serve para as nossas características genéticas. Tudo aquilo que a gente ganhou e tudo aquilo que a gente vai transmitir aos nossos descendentes. Você pode transmitir características suas aos seus netos, aos seus bisnetos, aos seus tataranetos e por aí afora. Características que você recebeu. Esse é o DNA. RNA é o ácido ribo. Eu tirei o desoxi. É só o ribonucleico. E aí, esse cara está presente. Só participa da divisão da célula. Mais nada. Então, aparece lá uma alternativa. O DNA e o RNA são responsáveis pelas características genéticas. Está errado, é só o DNA. O DNA e o RNA estão presentes na divisão celular. Beleza? Aí está correto. Então, sempre DNA, divisão celular. Beleza? Ficou claro isso? Tranquilo? Tira uma foto disso aí, um print disso aí, para mim apagar isso aí. Vamos lá? Pronto? Pronto? Pronto. Vamos lá. Agora, para mim ter o Tirei. DNA e o RNA, bom, quando a gente viu, presta atenção, isso aqui não precisa copiar, mas quando a gente viu proteína, que foi, na verdade, uma aula que eu dei, eu falei que a proteína ela era composta por pequenas partes, chamadas aminoácidos. Muito bem. E esse aminoácido ele era formado por carbono, eu tinha lá, primeira coisa, tinha nitrogênio, HH, e esse aqui, para quem estava na aula ou estudou, é o grupo amina. Eu tenho aqui o R de radical, tenho aqui o hidrogênio, C2 OH. Esse cara é o grupo carboxila. Isso aqui é um aminoácido. A junção desse cara forma uma proteína. Beleza, beleza. Só que eu não estou falando de proteína. Eu estou falando de ácido nucleico. Então, eu estou falando de ácido nucleico. Desse ácido nucleico, quem forma esse ácido nucleico? Pequenas partículas, que a gente vai chamar não de aminoácido, mas de nucleotídeo. Então, o meu DNA e o meu, tanto faz, o meu DNA ou o meu RNA, ele vai ser composto por micropartículas, microestruturas, microproteínas, que eu vou chamar de nucleotídeo. Esse cara você tem que saber de cor. Esse cara tem 3 partes básicas, presta atenção em mim. Ele vai ter uma bolinha aqui, que eu vou chamar esse cara de fosfato. Aqui eu vou ter uma estrutura pentagonal, que na verdade aqui, esse cara é composto por 5 carbonos,
Isso é um açúcar. Isso é um monossacarídeo, composto por 5 átomos de carbono, o que a gente chama uma pentose. Olha a aula dos carboidratos. Uma pentose. Eu tenho 5 átomos de carbono. Então, isso aqui, na verdade, é um carboidrato, um açúcar. E, por último, aqui, eu vou ter mais uma estrutura nova. São chamadas de bases nitrogenadas. Bases nitrogenadas. Ou seja, meus amores, isso aqui que eu desenhei é a fórmula básica de um nucleotídeo. Tanto o DNA quanto o RNA vai ser composto por uma união desses caras. E aí, obviamente, eles vão se juntando, o que mais para frente da nossa aula eu vou esquematizar para vocês o que é. Sempre a unidade funcional do ácido nucleico é o nucleotídeo. O nucleotídeo é formado de fosfato, que é uma estrutura de ligação, um açúcar chamado de pentose, penta, porque ele tem 5 átomos de carbono, e as bases nitrogenadas, que são 5 tipos, e eu vou esquematizar com vocês daqui a pouco quais são. Beleza? Isso é um nucleotídeo. Tira a foto disso que eu vou apagar. Vai lá. Pronto. Pronto? Agora, nós vamos fazer o seguinte, presta atenção. Agora eu vou falar de cada um deles. Vou falar primeiro do DNA e depois eu vou falar do RNA. Então, DNA, ou do inglês, ADN, é o ácido desoxirribonucleico. É o cara que tem a responsabilidade, obviamente, de ter as nossas características genéticas. Tudo aquilo que eu carrego é ele que vai trazer essa nossa carga genética. Presta atenção como esse cara é formado. Olha para mim, por favor. Primeira coisa, eu vi aqui que ele tem uma estrutura circular. Esse é igual para o DNA ou para o RNA. Ele chama fosfato. Muito bem. Aqui a gente já viu que eu tenho um açúcar, uma pentose, formada por 5 átomos de carbono. Presta atenção. Esse açúcar, essa pentose no DNA chama-se chama-se desoxirribose. Então, como chama o açúcar, a pentose do meu DNA? Desoxirribose. Daí o nome, ácido desoxirribonucleico. Então, desoxirribose. E aqui, perceba, eu tenho o que eu chamei de bases nitrogenadas. Agora eu preciso que você olhe para mim. Eu tenho 4 bases nitrogenadas aqui. A primeira é o A, chamada de adenina. A segunda é o T, chamado de timina. Esse timina, eu vou fazer um esqueminha nele, que é o que caracteriza o DNA. Só o DNA tem timina, só. Aqui eu tenho o C, que é a citosina, e aqui eu vou ter o G, que é a guanina. Pois bem, esse é o nucleotídeo do meu DNA. Olha para mim. Ele vai ter um fosfato, ele vai ter sempre na pentose a desoxirribose, que é o que classifica o açúcar do meu DNA, e ele vai ter as bases nitrogenadas, 4 tipos. Ele vai usar sempre as 4? Não, ele vai usar uma de cada vez. Calma que quando eu fizer a duplicação dele, você vai entender direitinho o que acontece. Mas o DNA tem a adenina, a gente representa com a letra A.
O meu DNA tem um T, que é a timina, o C, que é a guanina, e o G, o C, que é a citosina, perdão, e o G, que é a guanina. Então, essas são as 4 bases nitrogenadas que o meu DNA tem. Fechou? Tranquilo? Voltando. DNA, fosfato é idêntico. O meu açúcar é a desoxirribose. E as minhas bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina e guanina. Beleza? Tira a foto disso. Beleza. Vai lá. Peraí que deu ruim. Tem um bug? Pronto, Pro. Pronto? O que eu fiz? Pronto. O que eu fiz aqui agora? Fiz o nucleotídeo do DNA. Fechou? Agora eu vou mudar aqui. Quem que eu vou fazer agora? Do RNA. Muito bem. Repara lá. Vou fazer agora RNA. Ácido ribonucleico. Não tem o desox. Vou ter aqui o meu fosfato. Esse cara é uma estrutura de ligação. Vou ter o meu açúcar, o meu carboidrato. Qual era o nome do açúcar do DNA? Era a desoxirribose. Ribose. O RNA é só a ribose. Tira o desoxi, é só a ribose. Fechou? E eu tenho aqui ainda as minhas bases nitrogenadas. Quais são? Olha para mim, por favor. Eu tenho lá a A. Como é que chamava A mesmo? Adenina. Nina. Isso. Agora aparece uma nova que só tem no RNA, que é o chamado de uracila. Então, esse cara só tem no RNA. Olhou o uracila, só RNA. Ele vai ter ainda o C, que é a citosina, e ele vai ter o G, que é a guanina. Muito bem. Isso é o nucleotídeo de quem? Do meu RNA. RNA. Fechou? O fosfato é o mesmo, o açúcar mudou. Do DNA era a desoxirribose. Do RNA é a ribose. E as bases nitrogenadas tive uma base diferente. Olha lá quem apareceu. Apareceu a uracila. Lembra que do DNA eu tinha quem? Eu tinha a timina. Fechou? Tranquilo? Muito bem. Tira a foto? Tira a foto. Beleza. Calma aí que eu não tô ativo. Aí, pronto. Pronto? Agora quero que você olhe para mim. Eu vou ver quais são as diferenças desse cara. Então, eu vou colocar um do lado do outro. Preciso que você preste atenção em mim aqui agora. Beleza. Eu vou fazer o meu DNA ou ADN, tanto faz. E vou fazer aqui o meu RNA. Muito bem. Olha para mim. Tenho aqui fosfato, tenho aqui fosfato. O fosfato é igual para os dois. Tenho aqui aquela estrutura circular, 1, 2, 3, 4, 5, que é o açúcar. Aqui é a desoxirribose. Desoxirribose. Ô, Pro, Oi? o Bernardo tá chamando. Quem? O Bernardo. Tá chamando por quê? Tem como escrever o título, o DNA e RNA mais para baixo? Tem. Tá muito para cima, Bernardo? Tá. Isso é agora, meu rei. Você pediu, tá falado. Tá bom aqui? Tá. Tá? DNA, ADN. E aqui, o meu RNA. Bom, vamos lá. Peraí, caiu a porra do negócio. Pronto. Vamos lá. Aqui eu tenho, então, fosfato,
Aqui eu tenho um fosfato. Esse fosfato é igual para os dois. E aí, beleza. Vou ter aqui meu açúcar. 1 carbono, 2, 3, 4, 5, que é a desoxirribose. Isso no meu DNA. Olha o RNA. Carbono, 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 carbono. Esse cara é a ribose. Então, presta atenção que eu já estabeleci a primeira diferença dos dois. Ribose. Qual é a primeira diferença? É a pentose, é o açúcar. Do DNA é a desoxirribose. Do RNA é só a ribose. Tira o desoxi. Fechou? Tranquilo? E agora aqui, o que eu tinha mesmo? Eu tinha as bases nitrogenadas e aqui eu também tenho as bases nitrogenadas. Olha para mim agora. Do DNA eu tenho a adenina, citosina e a guanina. Do RNA, a adenina, citosina e a guanina. Qual é a diferença deles, de um para o outro? Uma base nitrogenada. Qual? O DNA, ele tem T, que é timina. E o RNA, ele tem U, de uracila. Então, essas são as diferenças desses dois caras. Primeiro, o tipo do açúcar do DNA é a desoxirribose e do RNA vai ser, obviamente, a minha ribose. E a outra diferença está na base nitrogenada. DNA tem T, RNA vai ter U de uracila. Fechou? Tranquilo? Fechou. Mais uma coisinha que você precisa saber, fácil, olha para mim. Vamos entender que as bases nitrogenadas, elas são muito amigas e elas vivem sempre em dupla. Então, a dupla melhor amiga aqui é a adenina com a timina. Elas estão sempre juntas. O inverso também é verdadeiro, tá? Então, você pode colocar timina junto com a adenina. Sempre juntas. E as duas outras? Quais são as duas outras? Citosina e a guanina. Sempre juntas. Citosina, guanina. E aqui o inverso. Guanina, citosina, também juntas. Beleza? Uhum. Muito bem. Seguindo, então. Temos agora o meu RNA. Vamos ver quem fica junto. O adenina vai juntar com quem? No DNA tem timina, mas no RNA não tem. Quem que vai ter lá no RNA? A Uracila. uracila. Muito bem. Então, a adenina com uracila. E aqui, o inverso é verdadeiro. Então, uracila pareia com a adenina. E o de baixo vai ficar a mesma coisa. A dona citosina pareia com a guanina, da mesma forma que a guanina pareia com a citosina. Fechou? Agora, só uma coisa, presta atenção. Os melhores, presta atenção. Repara uma coisa desde já, que é esse princípio que você vai ter. Se você não esquecer isso, você está feito. Você concorda que o A pareia com o T? Que os dois andam juntos? Então, um dos princípios que eu posso ter é a mesma quantidade que eu tenho de A, eu vou ter que ter de quem? De T. T. Da mesma forma que a mesma quantidade que eu tenho de C, eu tenho de G. Eles são aos pares. A quantidade é a mesma. No meu RNA, a adenina é a mesma quantidade da uracila. Se eu tenho 10% de adenina, eu tenho 10% de uracila. Fechou? Fechou. Citosina e guanina, mesma quantidade. Se eu tenho 35% de citosina, claro que de guanina eu vou ter também 35%. Então, eles sempre andam juntos. É sempre a mesma quantidade. Beleza? Fechou. Tranquilo? Evandro, tira a foto.
Pronto? Pronto. Galera, faltam 7 minutos para terminar essa aula. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou terminar essa aula, vou mandar um novo link para vocês. Vocês entram de novo para a gente continuar, tá bom? Beleza? Beleza. É rápido, é VaptVult. Mandou o link, a gente já volta. Fechou? Tranquilo? Fechou. Então tá bom. Vou